Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentais. Eu vou passar mais rapidinho, porque como é o primeiro contato com vocês, assim, com os tipos de instrumentais diferentes, que vocês tiveram lá em materiais, já algum contato, né, com os instrumentais. Mas agora vocês vão ter contato com os instrumentais de procedimentos operatórios e depois a gente entra na bandeja, na montagem das bandejas, que é o mais importante para vocês já levarem pronto para a aula prática, tá bom? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre os instrumentais que vocês já conhecem. Esses aqui, vocês já tiveram contato lá em materiais dentários, que é o kit de exame clínico, né? Uma bandeja metálica ou plástica, com pinça, sonda exploradora, né? Que ela tem duas partes, uma parte que a gente fala que é a mão do Capitão Gancho, ou outra parte angulada, o espelho, que é composto de cabo, e o espelho, que esse espelho é o espelho geralmente que a gente usa para dentisteria, né? É o espelho número 5. A colher de dentina, que a gente vai ver que tem algumas colheres, ou escavadores de dentina. E a espátula número 1, que é a espátula que a gente insere material. Então, bandeja, como eu falei para vocês, a gente tem bandejas metálicas, bandejas lisas, bandejas que são serrilhadas, que tem essa diferença que, na verdade, o instrumental fica apoiado aqui separadinho, e tem a bandeja plástica, que é a bandeja autoclavável. Qual é a diferença das bandejas? A bandeja de inox, ela dura um pouco mais, porque essa bandeja plástica, mesmo ela sendo autoclavável, se ela tiver a autoclave muito cheia, encostar naquela lateral, no tambor lateral do autoclave, ela pode derreter, né? Mas, assim, o que for mais em conta nesse momento, não é importante vocês terem um instrumental caro, né? Vocês estão começando a vida de vocês. Então, a nossa pinça clínica, ela tem indicação para pegar broca, gaze, algodão. A pinça, ela tem que estar com a ponta certinha, ela não pode estar toda torta. A gente recomenda que vocês não usem a pinça para pegar instrumental, fazer muita força com um certo material. Se vocês quiserem dobrar, apertar alguma coisa, porque você vai empenar a pinça e depois ela não pega nem nada, nem algodão mais. A gente tem a sonda exploradora. Normalmente a gente usa em dentística essa sonda exploradora número 5, tá? Que é a que eu falo que é a mãozinha do Capitão Gancho. Existe a número 3 também, tá bom? São duas sondas capazes de a gente poder utilizar no auxílio de... A gente utiliza mais para ver se o seu material está bem adaptado na cavidade, se a resina não ficou com nenhum degrau. A gente sabe que a gente não deve usar, né? A Ângela até deu aula, a gente não deve usar em lesões cariosas, a sonda exploradora, porque se você tiver um esmalte que está socavado ali, né, com uma dentina cariada embaixo, ou um esmalte fininho, sabe, aquela mancha que ainda é uma lesão subclínica, mas é uma lesão que o esmalte está todo desorganizado, que se vocês usarem essa ponta da sonda, vocês podem romper esse esmalte, e aí você não tem jeito, você vai ter que fazer uma restauração, que às vezes, num primeiro momento, você pode só fazer um tratamento preventivo, com fluoroterapia, aplicação de vernizes, orientação de higiene, que aquilo se recupera, tá bom? Então, a sonda exploradora não foi feito para ficar usando ele com ponta ativa em lesão, bem? O espelho, ele tem a função de auxiliar a gente ter uma visão direta, indireta. Na direta, porque às vezes a luz do refletor bate lá e você consegue jogar com o espelho a luz e fazer um foco na lesão que você quer ver, né? Porque a cavidade bucal, a gente fala que é uma cavidade escura, né? Por mais que a gente use um super refletor, ela tende a ser mais escura. Então, todos os recursos que a gente tem possíveis para melhorar essa iluminação e a visualização é importante. Então, a gente tem dois espelhos geralmente utilizados, são espelhos de diâmetros diferentes, o número 3 e o número 5, o mais utilizado é o número 5. E às vezes vocês me perguntam assim, professora, qual espelho melhor? Eu tenho que usar, porque tem espelho de todos os preços, né? Tem espelho que é anti-embaçante, tem espelho que dura mais na autoclave, mas eu posso falar assim, sinceramente para vocês, vocês podem comprar o espelho mais caro que tem no mercado e vocês vão ter uma perda desse espelho. Por isso que o ideal é que vocês usem ele separado,
porque normalmente a gente compra vários espelhos, a caixa com 10, 20 espelhos, e a gente vai trocando, porque autoclave, por mais que você proteja, você pode colocar um papel alumínio para proteger ele na hora de autoclavar, para ele não manchar, não oxidar, porque aquilo é um banho, né, para ficar espelhado e ter essa reflexão. Com o tempo, o autoclave destrói todos os espelhos. A minha experiência clínica diz que não vale a pena investir num espelho tão caro, né? Por enquanto, eu acho que ainda não é o momento. E nos Estados Unidos, eles têm o hábito de usar para a primeira consulta, exame, o espelho de plástico, né, descartável. Mas hoje a gente tem que pensar também, né, na consciência no meio ambiente, quanto menos plástico, melhor na natureza. Então, a gente acaba retornando ao conceito antigo do autoclave, que o autoclave é do reaproveitável, né? É um produto que você acaba reutilizando sem danos ao meio ambiente. A nossa espátula 1, até aí tudo bem, né? Vocês já viram esse material, tá tudo certo? Estão acompanhando? Estão me escutando bem? Que eu falo um pouquinho rápido, qualquer coisa, vocês me freiam também. Vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Então, olha, os instrumentos para inserção de cimentos, que vocês já aprenderam, a gente teve contato lá em materiais dentários, né? Para inserção de óxido de zincogenol, de ajudar para colocar o ionômero de vidro, para manipular o hidróxido de cálcio, você pode manipular até com ele. Então, a gente tem diferentes angulações dessa espátula. Número 1, é uma espátula um pouco mais grosseira, ela é mais larga, né? Não é uma espátula tão delicada quanto a Suprafio que vocês viram também para resina composta, que é uma espátula com essa ponta ativa aqui, olha, mais fininha, mais delicada. Existe também ela banhada, isso aqui ela é dourada, ela é banhada, para que ela não tenha aderência aos materiais, principalmente a resina composta. E aí tem inúmeros tipos, né? Qualidade, sextavada, com cabo oco, isso aí vocês vão ver a diferença e vai de material para material. Mas aqui está a nossa queridinha, né? A Suprafio, que a gente fala que não pode ser utilizada sem ser que não seja para resina composta, não consigo tirar, que fica aparecendo aqui essa. Para mim aparece a tela, não sei se aparece vocês aqui, está aparecendo a reunião. Mas assim, olha, a gente tem espátulas para resina, inserção de resina composta, meio, 1 e 2. Então, o que eu mais utilizo é a mais delicada, a meio, tá? São espátulas que são tem uma certa flexibilidade, são bem delgadas, bem fininhas, indicadas para resina composta. Então, eu tenho um certo assim, carinho com essas minhas espátulas, eu não utilizo com outra coisa. Você utiliza para botar ionômero de vidro sua Suprafio, ela fica com resíduo do ionômero de vidro. Vocês vão ver que o ionômero de vidro tem dificuldade de limpar da espátula porque ele tem aderência à estrutura metálica, né? É uma das características do próprio ionômero de vidro. Então, assim, deixem para usar só a resina. E sempre que vocês usarem essa espátula, limpem essa espátula entre cada incremento de resina composta. A gente limpa com uma gaze, de preferência, do que o algodão às vezes deixa fiapo, tá bom? Vamos lá, continuar. Aí a gente tem a espátula de manipulação de cimentos, que vocês já tiveram contato, a espátula 24, de preferência uma espátula flexível, né? Ela não pode ser uma espátula dura, ela pode ser reta ou ela pode ser abaulada aqui assim na beira, tá bom? Mas são espátulas de manipulação de cimento, a placa de vidro, se já tiveram contato. Antigamente a gente usava muito essa espátula de Teflon, né, para manipulação de ionômero de vidro, porque ele não agarra, né, o ionômero não agarra, mas não tem essa necessidade e a gente sabe que quanto mais a gente tritura o grão do ionômero, melhor fica, inclusive, a reação química dele e a capacidade adesiva. Então, mas existe. Vocês vão ver, se vocês tiverem pai, tio, dentista, vocês vão ver que eles têm essa espátula ainda guardada no kit deles de instrumental. E aí a gente entra nos esculpidores. Vocês já tiveram contato com esses esculpidores, tanto o Horlenbeck, esse discoide cleoide é muito utilizado lá em São Paulo,
Ele é uma parte redonda, uma parte parece uma folhinha, que ele ajuda a fazer a escultura. Já tiveram contato também com esse instrumental para fazer a escultura lá em anatomia, né? A gente já teve contato com vocês. A gente utiliza geralmente o 3S e o 3SS, ele é um pouquinho menor, e é um instrumental de corte, então às vezes ele necessita afiação, tá bom? A gente não deve utilizar para outra coisa. O nosso aplicador de hidróxido de cálcio, ele pode ser simples ou duplo, né? Ele tem, na nossa listinha, a gente pediu até o adulto e infantil, porque às vezes a cavidade é bem pequenininha, bem delicada, você pode utilizar o infantil, e vocês vão utilizar lá em odontopediatria, tá bom? Não é um excesso, não. E eu, particularmente, eu gosto muito desse duplo, porque às vezes você vai utilizar numa cavidade mais profunda, esse é o que você tem de melhor, que você consegue colocar o hidróxido de cálcio bem direitinho, bem lá no fundo da cavidade. Os condensadores, a gente tem os de Ward, que foi pedido na lista, e tem os condensadores de Hollenbeck, tá bom? Vocês vão ver na outra montagem das bandejas. Os condensadores, eles têm número 1, 2 e 3, vai mudando de diâmetro, vai aumentando a numeração, utilizado para fazer a condensação do amálgama na cavidade. Eu estou passando rápido, que isso tudo vocês já tiveram contato lá em materiais, não é isso? Tá? É só um remember, para a gente poder chegar na montagem das bandejas. Os nossos brunidores, que ele tem uma forminha de gota. Gosto muito desse brunidor, que a gente chama de brunidor com a ponta de guia de cega, que ele tem um duplozinho aqui. Ele tem uma ponta bem fininha, que ele ajuda a fazer o sulco central da escultura de amálgama, apesar de vocês não forem, provavelmente a gente não vai fazer amálgama nesse período, mas pode ser que vocês façam num próximo, ou numa clínica, ou num estágio, vocês precisam conhecer esse instrumental. E aí a gente entra nos instrumentos cortantes. Dos cortantes a gente tem dois tipos, manuais e rotatórios. Quais são esses instrumentos? Os manuais são os cortantes de Black, que eles servem para fazer uma planificação do seu preparo, remover esmalte desapoiado. Eles podem ser simples ou duplo. Vocês vão ter contato com esse instrumental melhor lá no laboratório, tá? Então, eles constituem, nesse instrumental, eles têm 3 porções: o cabo, liso ou sextavado, a haste, que é esse intermediário, e a cabeça pontativa, propriamente dita. E nessa pontativa, a gente tem uma extremidade, que é onde tem o corte. E aí, de acordo com cada instrumental, ele tem, com cada pontativa aqui, essa cabeça, ela tem um nome, uma nomenclatura diferenciada. Então, a gente vai ter os cinzéis, que eles têm essa ponta mais reta, retilínea, e o corte está na ponta dela, bem na lâmina. Geralmente a gente pediu para vocês o cinzel de Weldstedt. Vocês vão ver cinzéis também em cirurgia, cinzéis de osso, é diferente para, às vezes, quando vocês compram na dental, o instrumental às vezes vem errado, então a gente pede até que vocês não abram antes de vir no primeiro dia, que a gente vai dar um confere nesse instrumental, para ver se vocês não compraram, se o vendedor não te vendeu errado, porque existe um cinzel que ele é mais largo, cirúrgico. A gente pede cinzel de Weldstedt, é específico, ele é um pouco menor, tá? A gente tem as enxadas, parece uma enxada mesmo, que ele tem uma ponta com um corte bem na mesa, tipo enxada de arar a terra, a gente tem enxada. Tem os machados, tanto para esmalte quanto para dentina. Os recortadores de margem gengival, que eles são curvos e a ponta curva para um lado e para o outro, eles são duplos, ele tem para um lado para mesial e para distal, para dentes superiores e inferiores. E a gente tem as colheres de dentina também. Então, os cinzéis, eles podem ser retos, monoangulados ou biangulados, ou seja, tem duas angulações, ou de Weldstedt, que eles são muito versáteis, que é esse que eu falei para vocês, que é o que a gente pediu até na lista. Eles têm essa função de planificar e clivar o esmalte, olha lá. Tirar o esmalte que está desapoiado, a gente entra com a ponta dele, corta, fica um corte bem definido, vocês vão utilizar isso nos preparos cavitários.
As enxadas, né? Então, nada mais o nome, é porque lembra uma enxada, na verdade. Ele tem a ponta ativa bem na pontinha dele, onde você vai alisar paredes pulpar, paredes axiais. Eles são utilizados bastante, a gente vai trabalhar com isso, principalmente restaurações classe 1, classe 5, a gente vai trabalhar com esse instrumental. A gente tem o machado, que ele também tem o corte na sua ponta, porque tá vendo que cada tipo de preparo a gente precisa de um instrumental com uma angulação diferenciada, tá? Para que você consiga planificar essa estrutura. Que vocês estão num crescente de evolução, a gente constrói um conhecimento agora e depois a gente vai destruindo aos poucos. Vocês aprendem a trabalhar com formas geométricas, com preparos bem definidos, um pouco mais invasivos, e depois a gente vai modificando, que faz parte do conhecimento de vocês, tá? Do crescimento até manual, sabe? Dessa habilidade manual que vocês vão tendo que ter. Então, você usa para esmalte, ele fica paralelo ao longo eixo do dente, e você cliva essas paredes de esmalte, deixando um preparo mais plano. Aí a gente vai fazer um preparo com paredes convergentes para oclusal para amálgama, vocês vão ver, são preparos mais retentivos. Os recortadores de margem gengival, eles têm esse ângulo que vai facilitar o acesso em preparos tipo classe 2, onde a gente tira esse esmalte desapoiado, principalmente dessa margem aqui, gengival cervical, tá bom? Ele vai fazer um arredondamento do ângulo axiopulpar, vocês vão ver essa aula, como é importante esse ângulo que ele seja arredondado, para ter longevidade o seu preparo, para ter longevidade a sua restauração. Então, essa lâmina curva, olha lá, ela entra lá na pontinha, lá na parede gengival e recorta o esmalte desapoiado. Porque se o esmalte ficar desapoiado, principalmente numa restauração em amálgama, por exemplo, aquela restauração, quando ela sofreu um impacto mastigatório, vai fazer com que esse esmalte se quebre. E ali vai ser a possibilidade, vai haver a possibilidade de infiltração marginal. Por isso que a gente tem que fazer preparos mais definidos. Os formadores de ângulo, tá? Que ele tem uma pontinha, uma ponta bem inclinada. Ele é para você fazer retenções nos ângulos diedros e triedros, né? A gente acentua esses ângulos. E aí vem os cortantes manuais que a gente mais utiliza, que são as colheres de dentina. Eles têm tamanhos diferentes, né? A gente pede 3 numerações, vocês vão ver lá, 3 numerações. E eles são utilizados para remover aquele tecido que está amolecido, né? Desmineralizado, tecido cariado. E geralmente a gente começa a fazer essa remoção pelas paredes circundantes, nunca pela parede de fundo direto, porque senão você acaba expondo a polpa. A não ser que você saiba que por exemplo, esse dente já tem uma lesão que já afetou a polpa. Então a gente não precisa nem ter tanto cuidado, que a gente já vai abrir, limpar, fazer um acesso, botar uma medicação para o dentista fazer o tratamento endodôntico, endodontista, e depois você fazer a reabilitação, a restauração desse dente, tá? Então, a gente usa número 5, 11,5 e a 20, são os mais utilizados. E, às vezes, a gente precisa afiar esses cortantes manuais, tá? Com uma pedra de Arkansas. Vocês vão aprender melhor essa afiação quando vocês forem entrar lá em periodontia, porque as curetas precisam ser afiadas. Essa pedra, ela é uma pedra bem lisa, que você lubrifica com vaselina ou glicerina e faz uma pouca pressão na parte cortante e vai afiando aquele corte, tá bom? Se alguém tiver a curiosidade, quiser fazer, a gente explica direitinho isso lá na prática. Mas como vocês vão comprar instrumental novo, geralmente não precisa afiar, tá bem? E os nossos equipamentos auxiliares? Vocês ainda não tiveram contato, então a gente tem as turbinas de alta velocidade, que elas podem ser push button, que você aperta aqui e a broca sai, aperta, a broca encaixa. Tem sem ser push button, que a gente usa o saca-broca, que é um instrumental, um acessóriozinho que a gente coloca aqui na cabeça, aperta e a broca sai, tá? Aí, então, tem tamanhos, diâmetros e inclinações diferentes, várias marcas.
a gente tem um outro kit que se chama motores de baixa rotação, que é composto de micromotor, tá vendo que são 3 peças, micromotor, o contra-ângulo e a peça reta. A gente utiliza esse kit acadêmico em várias oportunidades, tá? Então, a gente vai começar, nesse primeiro momento, a utilizar as brocas em baixa rotação. Vocês precisam fazer um controle do quanto que vocês estão exercendo de pressão, de força. Depois, lá na odontologia restauradora, a gente começa a trabalhar com a caneta de alta rotação, tá bom? Porque ela tem que ser refrigerada, para que a gente não leve nenhuma lise da nossa polpa. Então, o instrumento, a caneta de alta rotação, ele encaixa nesse border, ele tem dois furos, o furo maior encaixa no furo maior e a gente só roda essa pecinha, gente. Nunca rodem a caneta para encaixar, porque senão você empena um eixo que fica aqui dentro e você estraga a sua caneta de alta rotação, tá? Então, a gente só aperta essa partezinha aqui. E tá vendo que tem um outro cilindro aqui, metálico? Esse cilindro é que a gente joga para a direita e para a esquerda para quando a gente quer aumentar a água, diminuir a água, tá bom? E aí a gente tem o micromotor, você está vendo que são várias fotos de vários produtos e marcas diferentes. Então, esse micromotor, esse encaixa lá naquelas 2 pecinhas arruelas do equipo, que vocês vão ver isso lá no laboratório, e esse contra-ângulo encaixa no micromotor, ou você puxa, ele geralmente é de pressão, e encaixa a peça reta, tá bom? A diferença entre eles é que um corta menos que o outro. Eu costumo trabalhar, né? Vocês vão ver que quando o dentista já tem faz muita clínica, ele geralmente trabalha com 2 micromotores, porque aí você tem uma seringa tríplice de água e ar, uma caneta de alta ou 2, e 2 micromotores, um com um contra-ângulo, que já fica pronto, e outro com a peça reta. Né? Normalmente, os profissionais que já trabalham há mais tempo acabam tendo isso, porque é mais fácil do que ficar encaixando, desencaixando, encaixando, desencaixando. Mas, professora, dá para trabalhar com uma só? Lógico que dá para trabalhar com uma só, tá? E aí a gente tem os cortantes, que são as nossas brocas. Eu quero só que vocês conheçam as brocas, para vocês verem a diferença. Os rotatórios, eles podem ser laminados, que a gente chama de carbide ou de aço. Eles podem ter a ponta ativa impregnada com diamante, que são as pontas diamantadas. E a gente tem as borrachas abrasivas, que vocês já tiveram contato lá em materiais. Vocês chegaram a conhecer? Eu acho que ainda não, né? E vocês vão fazer agora o acabamento e polimento com essas borrachas abrasivas, que tem vários tipos de borrachas, com granulações diferentes, para indicações diferentes, tanto para resina quanto para amálgama. E tem as brocas de peça reta, que elas são fresas. A gente chama que essas brocas, elas podem ser até laminadas ou diamantadas, mas elas são bem diferentes, porque elas são muito compridas. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Mais para frente tem um comparativo entre o tamanho das brocas, para que vocês entendam isso com bastante facilidade. Então, as brocas, elas podem ser classificadas quanto às suas lâminas, né? Se elas têm mais ou menos lâminas, mas são laminadas, e essas lâminas, elas podem ser de aço ou carbide. Carbide é um aço inox que resiste mais aos processos de autoclavagem, aos processos de oxidação, por isso que elas são mais caras. E tem as pontas, que podem ser de pedras montadas, aquelas impregnadas com um abrasivo, ou diamantada, que tem um corte bem superior. Então, essas brocas podem ser classificadas quanto o tipo da ponta ativa, quanto esse tratamento da ponta ativa, se elas são carbide ou aço, diamantadas, ou pedras ou pontas montadas, ou de acabamento ou multilaminadas, peças retas ou fresas. Olha lá, ó, aço ou carbide, elas têm lâminas, elas podem ser com formatos diferentes, mas são todas laminadas. A lâmina pode ser lisa ou ainda picotada. E é por isso, gente, que o catálogo de brocas é gigantesco, tá? Se vocês pegarem na Dental o catálogo de brocas, vocês ficam assim até enlouquecidos. É para decorar, professora? Lógico que não. Mas tem algumas que a gente usa mais, e essas vocês vão acabar decorando, tá bem?
E as pontas diamantadas também têm diferenças. Vocês já tiveram contato com essas aqui, que são as brocas de acabamento e resina? Vocês já tiveram contato com essas brocas? Ou vão ter agora? Eu acho que ainda não, né? Os materiais, eles não têm motor, lembra, em materiais, então eles vão fazer acabamento e Ah, polimento agora. isso, então. Então, olha a diferença, olha. A gente tem brocas que elas têm uma granulação. Além dos formatos, vocês reparam que todas têm formatos diferentes, elas têm uma marcação diferenciada. Essa marcação verde é padrão, tá? Ela tem um aglutinado de diamante mais grosso, eles cortam mais. Aí a vermelha corta menos. E aí, essas de acabamento, elas geralmente são douradas. Antigamente eram douradas, eram pregnadas com dourado, ou prata. Mas a gente vai perceber, vocês vão ver, que elas têm essa marcação também, olha, em vermelho e amarelinho. Amarelinho corta menos, ainda tem a branca que corta menos ainda. Então, quanto menos cortar, menos risco deixa. São brocas que dão um acabamento antes do polimento, tá? Vocês vão ver essa, eu vou mostrar a sequência de acabamento e polimento, vocês vão entender isso, tá? Então, essas brocas que tem o diamante mais liso, é notório, quando vocês pegarem a broca, vocês vão olhar e vão perceber que essa broca, ela é mais lisinha. Então, são brocas que têm um diamante menos impregnado, o diamante é mais fininho, ele é reduzido. Então, ele vai dar um corte menos grosseiro. Ele vai ser prévio ao polimento, tá? E aí a gente tem as borrachas abrasivas. A gente pede para vocês lá o kit da TDV. Esse kit ele tem um mandril e essas pontas que são intercambiáveis. São pontas que você tem formatos diferentes, de chama, disco ou em forma de taça, e você troca para dar o acabamento da sua resina composta. Pode ser também com outro tipo, tem umas que são assim, já são impregnadas também, e tem até cores diferentes, ela tem uma sequência, uma amarela e uma branca. Existem umas que são siliconadas, que é em Rense, que são excelentes, dá um acabamento maravilhoso, tá? Existem essas que foi solicitado para vocês, que são as borrachas impregnadas para acabamento do amálgama, que eles têm uma cor diferenciada, e essa cor é porque você tem granulações e pigmentações diferentes. Na aula de acabamento e polimento eu vou mostrar direito essa sequência para vocês, tá? E a gente tem as borrachas, as brocas multilaminadas, que a gente tem multilaminadas de 30 lâminas, de 24 lâminas, de 12 lâminas, tá? Que são brocas que quanto menos lâminas, mais grosseiro é o corte. E quanto mais lâminas, mais lisinho fica o corte, tá? Então a gente percebe que essas lâminas vão ficando mais próximas ou mais afastadas. E aí a gente vai utilizar para dar sequência de acabamento e polimento. E essas são as fresas, são aquelas peças que eu falei que são brocas bem grandonas. Quem já fez unha de acrigel, as meninas, e já usou uma broca dessa, uma fresa dessa, no motor que a manicure vai lá e desgasta, então o nome disso são fresas. Só que a gente acaba utilizando umas fresas com um corte um pouco melhorado, né? Vocês vão ver que a gente pede umas brocas mais para frente, lá em odontologia restauradora, que vocês vão ter contato, que antigamente a gente dava em dentística 3, ou então na prótese fixa, vocês vão ter contato com essas fresas, que são as maxi cuts e mini cuts, que são brocas mais grosseiras para resina acrílica. A gente não usa isso na boca do paciente diretamente, tá bem? Então a gente precisa só entender que o que vai dar o nome da broca é a ponta ativa. Isso aqui é só para que vocês entendam que a gente tem a haste, que ela pode ser longa ou curta, essa base, o intermediário, que é esse pescoço, que a gente chama, que ele também pode ser longo ou curto, e a ponta ativa, ela pode mudar de formato e de tratamento dessa ponta ativa, se ela é laminada ou não, se ela é diamantada. E aí a gente tem, olha, uma infinidade no catálogo nosso da odontologia, para todos os gostos e todos os sabores, tá bem? Então, a nossa broca é composta por 3 partes, a haste, colo e a cabeça. E essa cabeça que vai dar o diferente e os nomes das brocas. Olha as brocas de peça reta, como elas são compridas, tá vendo? Tem a peça reta esférica,
cônica, cônica arredondada, cilíndrica, cilíndrica de plano reto, cilíndrica de plano arredondado, as maxi e as minicutis, que são fresas que são mais grosseiras e menos grosseiras. E aí, gente, é uma infinidade. Essa ponta pode ser lisa ou picotada, lembra que eu já falei isso para vocês? Elas podem ser laminadas 8, 12, 30 lâminas ou até 24 lâminas também. E essas ligas dessas lâminas podem ser de aço ou de carbide, que é um carboneto de tungstênio que ele tem um pouco mais de resistência. Elas não deformam com tanta facilidade. Então, assim, se eu puder dar uma dica para vocês, comprem as brocas esféricas carbide, que ela vai durar mais. Ainda mais vocês que ainda não têm muito destreza, vocês acabam imprimindo um pouco mais de força nesse início. A broca de aço vai se deformar em 2 tempos. E aí acabou a broca, você não consegue mais usar. A carbide é um pouquinho melhor, tá? E aqui é aquele nosso calcanhar de Aquiles que a gente falou para vocês lá na lista de material, quando a Ângela mostrou a lista, é o nosso adaptador, olha. Então, para que serve esse adaptador? Para transformar uma broca de alta rotação, que é uma broca lisa, você encaixa ela aqui e ela se transforma numa broca para baixa rotação, para usar no contraângulo. Então, a broca de contraângulo, ela já vem com esse encaixe, tá vendo? Que parece um Hzinho no término. E esse H é que vai fazer você encaixar aqui na cabeça, essa haste você vai abrir. Quando ele encaixar, ele faz um teczinho. Você fecha a haste e ela fica presa ali dentro, tá? Se vocês estiverem trabalhando com uma broca de alta rotação, é necessário que vocês tenham esse adaptador. Então, a gente pediu para que vocês comprassem 2 adaptadores, porque são adaptadores essenciais no tratamento, no momento do preparo, tá bom? Então, esse adaptador tem que ser específico para o seu contraângulo. Então, você veja se o seu kit veio com adaptador. Se ele não veio, vocês ganharam de herança, teste o adaptador antes, porque senão vocês vão chegar lá na prática clínica e vocês não vão conseguir. Leva na dental e pede para testar, tá bom? A não ser que você compre da marca. Vamos, por exemplo, você tem o contraângulo da Cavo. O ideal é você comprar o da Cavo, porque o da Cavo é que vai encaixar. Existe universal? Existe, mas nem todos os universais encaixam da melhor maneira possível, tá bom? Então, as nossas brocas são classificadas quanto ao formato dela, tá? Esférica, em forma de roda, cone invertida, em forma de pera ou piriforme, cilíndricas, a forma geométrica dela, tá vendo? Em forma de chama ou tronco cônica. E aí elas podem ser maiores, menores, mais largas, grosseiras, diamantadas, laminadas, mas vão ser brocas com essa classificação, de acordo com o formato, tá bem? E é por isso que elas têm numerações diferentes, porque aí tem uma variação enorme dessas brocas. Então, as brocas esféricas vocês vão utilizar para remoção de tecido cariado, na baixa rotação. Ela tem tamanhos diferentes, 2, 4, 6 e 8, tá? As cilíndricas a gente acaba utilizando para deixar as paredes circundantes paralelas ou ligeiramente inclinadas, fazendo o arredondamento dos ângulos. Conforme as aulas, vocês vão aprendendo, tá? Vou só passando para que vocês comecem a ter ideia do que vocês estão trabalhando. As brocas troncocônicas, elas normalmente, pelo seu formato, já deixam paredes mais expulsivas por si só. Por isso que a gente utiliza bastante brocas específicas, porque a própria broca já vai auxiliar no formato do preparo cavitário que a gente quer. Por exemplo, para a RMF, a gente usa uma broca troncocônica de parede bem lisinha para fazer uma retenção adicional aqui dentro dessa caixa proximal, tá? As brocas cone invertidas são bastante utilizadas quando você necessita fazer uma retenção interna naquele preparo. Vocês vão ver na aula de princípios gerais de preparo cavitários, e uma das formas que a gente tem de fazer retenção adicional é utilizando essa broca, que é uma broca de cone invertido. A gente aviva esses ângulos de edros e aumenta a retenção adicional da cavidade. As brocas em roda,
pode ser utilizado para classe 5, mas eu particularmente eu não tenho muita experiência, não gosto muito dessas brocas, a gente até ensina vocês a fazer só com remoção de tecido cariado com a broca esférica, e aí a gente faz só o alisamento e planificação dessa parede com instrumento manual, tá bem? As brocas especiais são as brocas de acabamento, que são as brocas que a gente utiliza, 12 lâminas, para acabamentos de restaurações metálicas, né? No caso, uma restauração de amálgama, para você alisar aquela superfície e depois conseguir um polimento adequado. E tem os instrumentos que são abrasivos, né? Que são aglutinados. E aí também tem uma infinidade. Você tem as peças retas que são tipo uma pedra, tem elas que são borrachas, com abrasividades diferentes, mas elas são impregnadas ou com pontas ou com diamante, ou com óxido de alumínio, ou carbeto de silício, nessa borracha, tá bom? E você também tem as borrachas de diamante, né, que a gente utiliza bastante para acabamento e polimento de cerâmica. Então, gente, você viu, né? É uma aula que é multidisciplinar, ela dá para vocês começarem a entender as brocas, lógico que é bem rápido, mas assim, é só para que vocês comecem a entender que ela tem várias utilizações de acordo com o que é impregnado, tá legal? A gente também tem os discos, vocês podem ser os discos que você usa um mandril e coloca o disco, o Soflex. Hoje em dia a gente utiliza mais os discos que já tem esse sistema Popon, é mais fácil, que é uma ponta aqui de silicone, que você troca só o mandril, e aí a gente vai utilizando sempre da granulação maior para menor, da mais escura para mais clara. Esse aqui é um outro tipo de sistema, daquela da Enamelize. Eu gosto muito desse sistema, apesar de ser em falta, o acabamento deles é maravilhoso. E aí você vai fazer a sequência de borrachas de acabamento e polimento. Outro material que a gente vai ter, que foi pedido, só para que vocês tenham contato, são as tiras de lixa, tá? Que a gente usa para dar o acabamento nas proximais. Lixas de granulação milímetros diferentes, mais finas ou mais grossas, né? De 2 a 6 milímetros. E as tiras de lixa de aço, que também existe uma diferenciação em termos de espessura, tá? Que ela pode ser mais espessa ou menos espessa. E as pastas de polimento, que normalmente a gente dá o polimento com a pasta diamantada, com disco de feltro, tá? E tem um disco de feltro que ele pode ser também no sistema de mandril, que tem aquele parafuso, ou no mesmo sistema tipo Popon. Esse vem naquele kit do TDV, tá? Kit uva, né? Que foi pedido a vocês, aquela caixinha azul. Então, a gente tem as pastas diamantadas, tem pastas específicas para metal, tem pastas de polimento e pastas de resina composta. Hoje em dia, a gente acaba usando as pastas diamantadas para resina, tá? Ele virou multiuso. E, assim, antes da gente entrar só na montagem de bandejas, só para a gente poder lembrar que esses instrumentos rotatórios, de acordo com a profundidade, o tempo e a pressão que você faz nesse processo do preparo cavitário, você pode fazer um efeito deletério. A gente sabe que se por um acaso a broca estiver velha, se ela tiver, tá vendo? Aqui tá picotada, se perdeu o diamante, você estiver fazendo uma pressão acima do normal, né? Uma pressão excessiva, se a rotação estiver acima de 4.000 RPMs, né? Rotações por minuto, sem refrigeração, você vai gerar um calor acima de 5,5 graus Celsius, e a gente sabe que esse calor no dente pode gerar danos pulpares irreversíveis. Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando com caneta de alta rotação, vocês precisam ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, o spray de arágua precisa estar indo na ponta da sua caneta de alta rotação. Não adianta o negócio a caneta tá rodando sem o spray tá lá. Ou então a sua broca tá rodando e o spray tá fora da ponta ativa. Você vai estar fazendo um aquecimento daquele dente no seu preparo cavitário. Então, a gente precisa tomar cuidado
fazer movimentos intermitentes, encosta, tira. Você vai ver a professora Ângela falar isso 20.000 vezes no laboratório. Não fazer pressão, porque a broca, quando a broca é nova, ela corta sem que a gente faça pressão. A gente vai encostar, você vai ver que ela corta bastante, tá bem? E se vocês forem trabalhar com a caneta de alta rotação, com água, tá bem? Sempre. E aí agora a gente vai entrar na aula de montagem de bandejas. Até aí foi só uma... Olha lá, essa aqui é a aula até da professora Ângela, que a gente, para padronizar, a gente vai manter as bandejas, tá? Que isso aqui vocês precisam ter decorados. Precisa estar fotografado, guardado. É a parte mais importante da aula de instrumentais, porque a gente vai precisar de bandejas para cada material, para ficar mais fácil, para cada etapa do trabalho, para ficar mais fácil e organizado de vocês trabalharem. Então, a gente vai fazer primeiro uma bandeja de exame clínico, que é o kit básico, aquilo que vocês já sabem. Pinça de algodão, espelho, sonda exploradora, as colheres de dentina, as 3 colheres, ou escovadores, a sonda milimetrada, que a gente vai precisar bastante durante o período dos preparos cavitários. Então, isso aqui é uma bandeja que precisa ser montada. E a espátula número 1, né? Vocês já viram esses instrumentais. Espelho, sonda exploradora, 3 colheres de dentina, sonda milimetrada, espátula 1 e pinça de algodão, ok? Um kit. Então, os escavadores vocês já viram que tem curvaturas e tamanhos diferentes. Tá vendo, ó? Diâmetros diferentes, curvaturas. Por que que a gente usa? Porque cada acesso é diferente. Tá legal? Aí, olha, a nossa sonda milimetrada, a gente tem sonda milimetrada, tomem cuidado na hora de adquirir esse item. A sonda milimetrada, ela pode estar marcadinha assim, em preto, ela pode ser colorida, que facilita mais ainda a visualização, ou então ela pode não ter cor, só a marquinha. Essa que não tem cor é muito ruim, porque vocês ainda não estão acostumados, vocês se perdem. Aí a gente fala assim, olha, vamos fazer um preparo com a profundidade, o acesso de 1 milímetro, e a gente vai ter um preparo com profundidade total de 3. Vai terminar aqui, ó, nessa terceira marquinha. E aí, quando vocês vão ver, vocês estão lá nessa marquinha aqui, ó, 5 milímetros, já fez um acesso endodôntico, tá bom? Então, compre uma sonda milimetrada de qualidade, que tem essas marquinhas, tá? Ou ainda aquelas coloridas, tá bom? Para que você consiga visualizar o que a gente está falando, tá? É muito importante. E as bandejas para preparo cavitário, quais são? O kit de brocas, que a gente vai ter lá, que são a ponta diamantada 10-12, que a gente vai usar para acesso, as carbaides 245, que ela é uma troncocônica com extremo arredondado, a 56, a 330, tem 331L também, né, para fazer contorno. Por enquanto, a gente vai usar só a 330. 331L é mais para frente, nos preparos atípicos. Brocas de aço, número 2, 4, 6 e 8, para remoção de tecido cariado. E aqui, gente, olha, não adianta ter uma de cada, sabe por quê? Vocês estão começando. Infelizmente, na hora de inserir a broca na caneta ou no adaptador, vocês quebram a ponta ativa. Se você tem uma só, já era. Ferrou. Então, tem que ter no mínimo 2, tá bem? 2 brocas de cada. O adaptador, que eu mostrei para vocês lá, o adaptador de contraângulo. O kit de instrumental de black, que está lá na nossa listinha de material, que são cinzéis, enxada, machado, recortadores de margem gengival e formadores de ângulo. A pinça Miller e o carbono, tá? Isso tudo vai estar na bandeja de preparo. Quando a gente vai falar, a gente hoje vai fazer preparo cavitário classe 1. Isso tem que estar pronto.
Então, o que acontece? Teve um período que teve uma aluna, acho que a mãe era costureira ou alguém fez, vocês, por enquanto, não autoclavam, né? Para não ficar gastando o envelope de autoclave, que é caro. O que ela fez? Ela fez comprou as bandejas e colocou num saquinho com um velcro, um fecheclé, e ela separou kit clínico, bandeja para preparo cavitário. Então, quando a gente falava que ia ter, ela só pegava, abria e já estava lá pronto. Não ficava perdido naquele mundo do além daquela bolsa que vocês trazem, né? Que vocês compram na Dental, e acaba ficando perdido, sabe? No além. Então, se vocês puderem separar, é ótimo, vai facilitar demais a nossa vida de laboratório. Então, nessa bandeja, olha lá, ó, a broca 1012, que é a nossa broca diamantada, a 245, que é uma broca carbide, o nosso adaptador, praticamente são essas broquinhas que a gente vai usar, e as brocas de remoção do tecido cariado, olha, a número 2, 4, 6 ou 8. E tem as brocas também que são de baixa rotação. Lembra que eu falei que tem tipo aquele Hzinho na ponta? Ele tem esse encaixe. Ela também pode ser, se você usar essa broca, você não precisa do adaptador. Entenderam isso? Sim ou não? Vocês vão entender melhor quando estiver na aula, né? Estão me escutando? Eu não estou vendo aqui o chat de vocês. Vocês estão me escutando? Sim, professora. Ah, ok. Até eu entrei aqui para ver se eu continuava online. Ok. Peraí, vamos lá. Não, tá dando para ver, Flávia? Tá tranquilo. Tá dando para ver? Ok. Ih, meu Deus, peraí, que agora me perdi. Cronograma. A reunião, deixa eu achar aqui a aula. Essa. Não. Oh, Jesus. Vou sair. Vou achar. Tem tantas aulas que eu estou montando. Vou entrar de novo, né? Cadê você? Acabamento e polimento. Tava aqui, né? Tem que achar. Fechar. Só um minuto, gente. Que eu saí mesmo. Era para ter só fechado. Vou fechar essa aula aqui para não ficar tanta coisa aberta. Só um minuto. Saiu. O que aconteceu? Ah, voltei. Ok. Então, vamos lá, continuando. A nossa bandeja de preparos cavitários, então, precisa incluir os cortantes de black, enxada 8,9, formador de ângulo 18,19. Ah, gente, olha só. A gente tem tido alguns problemas com o instrumental da Cogran, desses recortadores, que eles, no período passado, eles vieram com essa nomenclatura invertida. Ele veio escrito 8,9, mas ele, na verdade, era o formador de ângulo. Ele veio escrito 18,19 e ele era 8,9. Até eu mandei um e-mail para lá, para a fábrica e tudo, eles responderam que iam avaliar. Qualquer coisa, a gente observa isso de vocês, tá bem? Existe o da Duflex, que é mais fininho, então, mas esse da Cogran até que ele funciona direitinho também, né? Porque vocês praticamente usam isso em 2 períodos só. Precisa fazer um investimento tão gigante. Os machados, que são 12 e 13, eles têm essa marcação escrita aqui, olha, tá? No instrumental. E os recortadores de margem, 28 e 29, que são para lados diferentes. Olha lá, ó, tá vendo? Ele é duplo e eles têm angulações diferentes. Eles parecem iguais, mas não são, tá? São diferentes. A gente tem a bandeja de manipulação de cimentos, então seria uma terceira bandeja, concordam comigo? Kit clínico, kit de brocas, de preparo cavitário, uma outra bandeja para manipulação de cimentos. Aí vem, que vocês já conhecem, placa de vidro, espátula 24, espátula número 1, aplicador de hidroxicálcio, a seringa tipo Centrix e suas pontas, que vocês já tiveram contato,
o pote DAPEN e os roletes de algodão. Então, olha lá, ó. Vocês até fizeram um e-book muito legal, né? Em materiais dentários. Então, esse crescimento vocês já conhecem, esse instrumental, utilizado para o cimento de hidróxido de cálcio, para fazer os capeamentos pulpares diretos e indiretos. Tá vendo? Eles têm tamanhos diferentes, eles podem ser duplos, pode ser até um único só instrumental, pode ser de odontopediatria ou de adulto, tá vendo? Os tamanhos são diferentes para odontopediatria e adulto. A gente vai utilizar tanto para o óxido de zinco eugenol, quanto para o ionômero de vidro. Olha lá, Centrix, né? Aqui essa pontinha em forma de agulha, né? Que a gente chama. Com um êmbolozinho cinza, para inserir o ionômero de vidro dentro do nosso preparo cavitário. Né? O microbrush também entra, porque a gente depois protege aquele nosso ionômero de vidro. Então, a nossa bandeja de manipulação de cimentos vai ser isso, né? Uma bandejinha ou um saco separado. Quando a gente vai falar que a gente vai precisar manipular cimento, a gente sabe que a gente vai precisar desses instrumentais. E aí vem uma coisa nova que vocês não conhecem ainda, que é a bandeja do isolamento absoluto, que são os grampos que foram solicitados, tem uma numeração ainda própria, vou mostrar para vocês ainda. A pinça porta-grampo, perfuradora, o lençol de borracha, o arco de Yang. A gente dá preferência ao arco metálico, mas tem gente que vem com esse arco de plástico. Vocês acabam tendo um pouco de dificuldade de trabalhar com ele, porque ele é muito flexível. A caneta marcadora não pode ser caneta Bic, tem que ser aquela caneta de marcação de retroprojetor com a ponta fininha, porque senão vocês vão fazer um borrão e não conseguir marcar para fazer o isolamento. O fio dental, a espátula número 1, uma tesoura de ponta fina e o lubrificante tipo KY, tá? Porque ele tem que ser hidrossolúvel. Antigamente se usava até o gel espuma de barbear, que também é hidrossolúvel, tá bem? Mas pode ser o KY, que ele é baratinho, é pequeno, pode colocar. Não tenho vergonha de pedir na farmácia, ok? Então vamos lá, nossa bandeja de isolamento absoluto. É praticamente isso, ó, a espátula número 1, a gente vai precisar na hora do isolamento. Esse é o lençol de borracha, eles vêm separadinhos. Tem uns que vem um verde, que ele não vem separado um por um, às vezes ele gruda, sabe, um no outro. Então, a dica que eu tenho para falar para vocês em relação ao lençol de borracha é dar uma olhada para ver se ele está na validade, tá? Se ele não está perdendo a validade, se ele está na validade, porque às vezes está muito próximo de perder a validade, e essa elasticidade se perde. Aí vocês vão ter uma dificuldade gigantesca de fazer o isolamento absoluto. Ele vai rasgar, 1, 2, 3, vocês começam a ficar desesperados, começam a chorar, aí dá ruim, não consegue fazer o isolamento, mas porque o lençol estava velho, tá bem? O lençol tem que estar novo. Cuidado com as heranças e daqueles kits que vocês compram de gente que está vendendo material. Às vezes já foi 4 anos da faculdade, pegou sol, calor, essa borracha aqui perdeu a validade. Dá uma olhadinha, tá bem? Ele é barato, uma caixinha dá para usar um período inteiro. Então, essa aqui é a pinça perfuradora, essa é a pinça porta-grampo, o nosso pote DAPEN de silicone, que vocês já viram, né, para a gente colocar o gel hidrossolúvel, o KY, os grampos de isolamento absoluto. Os grampos, gente, vocês podem desapegar do saquinho. Ele vem num saquinho com número, vocês ficam com medo. Tem número gravado aqui, olha, tem cola. Então não precisa, compra uma caixa daquelas da John, uma caixa plástica, e coloca os grampos separadinhos, todos num lugar só. Depois, quando vocês forem para a clínica, vocês vão precisar autoclavar eles. Até eu autoclavo no meu consultório, quer dizer, eu, né, minha secretária, tadinha, sofre, mas individual, um por um, tá? Porque na hora que eu preciso, eu não rasgo todo o pacote. Eu abro só o que eu quero, tá bom? A tesoura de ponta fina, a canetinha marcadora, e esses são os arcos de Yang, olha. Tem infantil e tem o de adulto. Os metálicos, a gente aconselha que vocês comprem o metálico, que eles são mais fáceis de trabalhar do que esses de plástico. Existe um
arco de isolamento absoluto que ele é fechado, parece um O, a gente chama, arco de Ostby. Ele não é muito utilizado em dentística, ele atrapalha, você não consegue fazer um isolamento de um quadrante inteiro. Ele é mais utilizado em endodontia, tá bom? Então, essa vai ser a nossa bandejinha de isolamento absoluto. Então, a gente já está na nossa quarta bandeja, kit clínico, preparo cavitário, cimentos e bandeja de isolamento absoluto. Tá bem? Pode ser sem ser bandeja, professora? Pode ser separado num saco, contanto que na hora que a gente fale que vocês têm que ter o material de isolamento absoluto, que vocês saibam que tem que ser este instrumental, ok? Então, olha, os arcos de isolamento absoluto, aquilo que eu falei, esse que é o fechadinho, que a gente não indica muito, tá? Que é o praendo, o de Ostby, mas se não tiver, a gente vai tentar trabalhar com eles, mas não é o melhor, tá bom? Os melhores são esses aqui de metal. E aí a gente tem a bandeja para restauração em amálgama de prata, que vão ter as cápsulas, o porta-amálgama, o brunidor, condensador, que são os instrumentais para condensar e esculpir a minha restauração de amálgama de prata. Os esculpidores Rollenbeck 3, 3S e 3SS. O guia de cego, que é o Clivident, que eu particularmente amo, eu acho que facilita demais a escultura de vocês. O pote de vidro, onde a gente vai colocar a liga de amálgama para poder fazer a inserção, né? Pegar esse amálgama e fazer a inserção na cavidade. O algodão para remover os excessos. E quando tiver caixa proximal, a gente vai usar isso aqui, porta-matriz, matriz de aço, de 5 e 7 milímetros, cunhas de madeira. Só que neste momento, nessa disciplina, vocês ainda não vão fazer caixas proximais, tá bom? Só na próxima, na odontologia restauradora. Então, esse é o nosso kit para amálgama, tá bem? Os condensadores, ó lá, porta-amálgama, as ligas de amálgama pré-capsulado, os condensadores, aqui não tá dando para ver, deixa eu aumentar, melhorou, né? Os condensadores, o brunidor, esse é o guia de cego, esse aqui é o brunidor, os condensadores, pode ser de Ward ou de Rollenbeck, que vocês já compraram lá em materiais dentários. E esse aqui, olha, para que vocês conheçam, é o porta-matriz. Porta-matriz e a matriz metálica. Pode ser essa de bumerangue, que vem no kit de vocês da TDV, ou esse rolinho, que eu particularmente prefiro para usar com porta-matriz. Ele facilita o uso, tá bom? Então, olha lá, olha. Um close dos instrumentais, porta-amálgama, os condensadores de Ward, não, de Rollenbeck, os condensadores de Ward, o guia de cego, que tem essa ponta bem fininha, e esse aqui é o brunidor. E ainda tem os esculpidores, né, que a gente não pode esquecer, que são os Rollenbecks. Olha lá, ó. Porta-amálgama pode ser de plástico autoclavado, de metal ou duplo, tá? Existem essa variação. Qual é a melhor? Tanto faz. Não faz muita diferença, tá? Eu gosto muito desse de plástico. Mais barato, fácil de trabalhar. Esse porta-amálgama com a ponta bem pequenininha eu utilizo para outra coisa, só para capeamento pulpar direto, para aplicação de hidróxido pro análise. Depois vocês vão aprender isso. Olha lá os condensadores, olha. Vários tipos, né? Com angulações diferentes. Quando a gente fazia muito amálgama, a Ângela deve ter também, eu tenho muitos desses, diferentes tipos e formatos. Hoje em dia a gente quase não faz mais restauração de amálgama, né? Principalmente no consultório. Mas em serviço de saúde é feito muito ainda, né? Ó, esses são os condensadores de Rollenbeck que vocês tiveram contato lá em materiais dentários. E esses são os condensadores de Ward, que têm diâmetros diferentes, né? Que eu mostrei lá naquela aulinha de vocês. E os esculpidores que vocês já tiveram contato desde escultura, não é isso? 3S, 3SS.
Parece uma folhinha. Tá vendo? Também tem de odontopediatria, tá, gente? Ó, e vai mudando de acordo com a marca. Você tá vendo que às vezes é mesmo 3SS, mas tem uns que são muito maiores que o outro, que é meio fora do padrão. A gente sabe que o Duflex, Equinelato, são marcas assim que têm uma padronização melhor, tá? E aí, para finalizar, a gente tem as bandejas de acabamento e polimento. Que a gente tem as brocas multilaminadas para alta rotação. Tem as brocas também multilaminadas para baixa rotação, que são aquelas utilizadas para amálgama. Existem as pontas de borracha, marrom, verde, azul e ainda branca. O pote Dappen, que a gente utiliza para colocar o pó do óxido de zinco e álcool, escovinha de Robson. O algodão sempre para limpar, tirar os excessos. E as tiras de lixa, que pode ser de metal ou de papel, que são impregnadas com diamante, né? E o fio dental. Olha lá, para dar um acabamento e polimento de amálgama, a gente vai usar esse instrumental. As brocas em baixa rotação, 12 lâminas, as borrachas abrasivas, uma escovinha e a pasta diamantada, ok? E para resina composta, a bandeja é praticamente aquele kit clínico, mas esses instrumentais diferenciados, que são as suprafio, lembra? E não esquecendo, não menos importante, talvez até mais importante, o pincel de ponta fina, um pincel só para resina composta, um pincel de pelo de Marta, tá? Tem que ser um pincel com uma qualidade um pouquinho melhor. Ele vai ajudar bastante na hora de você dar um acabamento na resina composta antes de polimerizar. Você vai ver que vai facilitar demais o seu acabamento e polimento final dessa restauração, tá bem? A gente sempre, quando faz resina composta, principalmente quando a gente tem excessos proximais, a gente usa uma lâmina de bisturi 12 com cabo para remover os excessos. Matrizes de poliéster para resina composta. Essa matriz transparente a gente usa só para resina. Cunhas de madeira, que são essas coloridinhas que vem no kit. E às vezes a matriz metálica, quando a gente vai fazer restaurações classe 2, posteriores, a gente acaba lançando mão de matrizes metálicas com porta-matriz ou ainda uma matriz metálica pré-contornada. Então, a nossa bandeja é composta das suprafio, meio e 1. As lâminas de bisturi pode ser 12 e 15, precisa ter no kit de vocês. A matriz de poliéster, o pincel de pelo de Marta número 2. E se for envolver caixa proximal, os porta-matrizes. E existem algumas instrumentais, cada dia tem mais lançado no mercado, vários instrumentais para resina compostas, para condensar, para ajudar a fazer escultura, além das suprafio, tá vendo? Antigamente, esses instrumentais a gente utilizava bastante para fazer uma escultura de amálgama, e agora eles estão modificando para resina, porque na maioria dos casos a gente está fazendo resina composta, muito mais do que o amálgama, né? Porque ele é mais estético, porque ele acaba desgastando menos dente, porque ele é mais passível de reparo, né? Então, a resina composta é muito versátil. Então, as bandejas finalizaram. A gente acabou totalizando um total... Deixa eu tirar aqui. Acho que 6 bandejas, se eu não me engano, né? E aí, agora a gente vai entrar em acabamento e polimento. Que, na verdade, vocês até... É bastante coisa. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa das bandejas? Eu sei que essa aula é uma falação sem fim, né? Vocês estão me escutando ainda? Hein? Estou ouvindo bem. Tá? Então, tá bom. Então, essas bandejas, vocês vão ter ela gravada aí na aula de vocês. Vocês peguem isso, fotografa e começa a separar o instrumental de vocês, tá? A gente vai ajudar isso na aula lá, na presencial, né? No laboratório.
Eu vou estar na teoria, mas a Ângela vai estar ajudando vocês aí, tá bom? E a Eles gente... têm, Flávio, o caderninho de atividades, também tem essa discriminação para eles, fica até mais fácil, né? Muito bom também, o caderninho de atividades tem tudo lá, tá bem? Para vocês ficarem separando a bandeja de vocês. Já pode começar a pegar, olhar, ver o instrumental, tá bom? Então, a gente vai falar sobre acabamento e polimento, que, na verdade, é uma etapa tão importante quanto a restauração propriamente dita. E ouso eu falar que seja até uma etapa mais importante para a longevidade da sua restauração, tá? Então, porque durante essa etapa, a gente vai fazer o ajuste da oclusão, da escultura, vai melhorar a adaptação marginal, vai remover excessos, vai fazer contorno, vai dar textura, vai dar forma. Então, essa etapa de acabamento e polimento, ela é tão importante ou mais para a longevidade da sua restauração, independente do tipo da restauração, se ela é amálgama ou se ela é resina, tá bom? A gente está falando de restaurações diretas. Tá? Vamos nos ater só em restaurações diretas. E a etapa de polimento é aquele momento em que a superfície já está lisa, mas que você quer tirar os riscos causados pelas brocas, né? Por essas lâminas. Então, você vai deixá-la mais lisa e brilhante, deixando aquela superfície mais biocompatível. O que é isso? Quanto mais liso e mais brilhante, melhor vai ser a reflexão da luz, melhor vai ser a estética, e quanto mais liso, menor vai ser o acúmulo de biofilme. Então, a gente fala que essa etapa do polimento é muito importante para a longevidade, porque ela vai evitar o acúmulo de biofilme, evitando o acúmulo de biofilme, a gente vai estar evitando a recidiva da lesão cariosa, tá? Então, a gente vai tornar restaurações biocompatíveis, com com mais dificuldade de formação de acúmulo de biofilme, de placa bacteriana, e vai deixar ela mais estética, tá bom? Tentando, sempre que possível, copiar, né, fazer aquele biomimetismo, copiar a minha estrutura dentária. Então, vamos falar sobre a amálgama de prata. Então, a gente sabe que a restauração de amálgama, quando a gente termina, ela vai terminar assim, né, meio grosseira, e a gente pode dar o acabamento e polimento logo após ao término da restauração de amálgama. Eu queria que vocês participassem. Vamos puxar um pouquinho a cabeça e lembrar da aula lá de materiais dentários? Ah, meu Deus, foi direto, né? Não, não pode, não é isso? A gente não pode dar o acabamento e polimento na mesma sessão, porque o amálgama ele continua a sua cristalização, independente da liga, por 24 ou 48 horas, né? Até 48 horas. Então, a gente só vai dar o acabamento e polimento da restauração na outra sessão, tá bem? Ou 7 dias depois. Porque a gente está esperando a cristalização final daquela liga de amálgama. Então, a gente tem como objetivo deixar a superfície lisa, refinar a escultura, ajuste oclusal, evitar que esse metal, né, porque o amálgama é uma liga metálica, que ele sofra corrosão e que ele sofra muitas deformações e fraturas marginais. Então, o acabamento e polimento de restauração de amálgama, ela pode ser feito mesmo em restaurações antigas. Por exemplo, a gente sabe, olha só, essa restauração aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Acho que está no... eu acho que entrou no outro, não está no PowerPoint. Me desculpem, mas vamos lá, vamos continuar. Reparem que essa primeira foto, a do lado esquerdo, ela tá sem brilho, né? Ela tá acinzentada. Ela sofreu oxidação. E reparem a margem dela, ela tá deformada, porque o amálgama, ele conforme os processos mastigatórios, ele sofre um processo de deformação que a gente chama de creep. Então, essa deformação, na verdade, deixa a margem da restauração frágil, porque ela fica muito fina. A gente sabe que o amálgama, para ter resistência, ele precisa de ter no mínimo 2 milímetros de espessura. Então, ele não pode subir pelo ângulo cavo superficial da minha restauração.
Quando ela sobe, a gente precisa remover esse excesso de amálgama que subiu. Então, a gente vai precisar fazer um refinamento dessas restaurações antigas, né? Remover esses excessos, para que a gente tenha uma restauração polida. Então, a gente pode fazer, mesmo numa restauração antiga, quanto numa restauração que você terminou de fazer, é necessário essa etapa de acabamento e polimento. O único cuidado que a gente tem que ter é com a biossegurança. De preferência, toda etapa de acabamento e polimento da nossa restauração de amálgama, ela deve ser feita com isolamento absoluto e ela deve ser feita com todo o EPI completo. O que é isso? Óculos de proteção, máscara, toco, de preferência até o face shield. Por quê? Durante essa etapa de polimento, de acabamento, você gera calor. E quando você gera calor, nessa superfície do amálgama, ela aflora o mercúrio. E a gente sabe que esse mercúrio, quando ele é aquecido, ele forma o vapor de mercúrio, que é a sua porção, né, é o veículo mais tóxico que a gente tem do mercúrio, né, que é o vapor. Então, durante a etapa de acabamento e polimento, todo mundo trabalhando de luva, óculos, EPI completo e máscara, tá bem? Para não ter contaminação com o vapor do mercúrio. Qual é a sequência? A gente vai começar com as brocas de corte, laminadas, 12 lâminas para amálgama, onde a gente vai utilizar as esféricas para suco, as em formas de pera para alisar as vertentes e em formas de fuso para as interfaces e bordas da restauração. E existem brocas laminadas, 12 lâminas, também de alta rotação, que pode ser utilizado para amálgama, mas, contudo, se você utilizá-las para restauração de amálgama, você não vai poder utilizar para resina, porque essas brocas carbaides, elas ficam com o pigmento, fica ainda com resíduo, por mais que você lave, fica o resíduo do metal. E aí, se você for utilizá-las para resina, você vai manchar a sua resina, tá bom? Então, por isso que a gente indica esse kitzinho da Mais Singer, que vocês já devem ter adquirido. E aí você vai fazer, depois do acabamento, a etapa de polimento, né? Onde você vai finalizar esse acabamento com as borrachas abrasivas. E lembra que eu falei para vocês que existe uma sequência? A gente fala que essa sequência pode ser chamada de árvore ou MVA. Ela é marrom, verde, azul. Por quê? A granulação dela, desses abrasivos, vão modificando de acordo com a cor. Então, a marrom tem 50 micras de abrasividade, a verde tem 25 e a azul 20. Existe um kit que tem uma branca que tem menos ainda, que é 10 micras, que é um polimento final, tá? E aí, para a gente puxar o brilho, a gente vai usar uma pasta. Antigamente se vendia essa pasta que está aqui do lado direito, que se chama Amalgloss, que era uma pasta pronta. Mas, como quase não está tendo mais restaurações de amálgama, a gente faz uma pastinha pronta. Essa praticamente sumiu do mercado, nem sei se existe ainda. Mas a gente tem uma pasta que a gente pode fazer que fica tão bom quanto, e você já tem esse produto, que é o pó do óxido de zinco com álcool. A gente vai fazer uma pastinha e usar uma escova de Robson para isso. Essa escova de Robson que vocês vão utilizar para o polimento do amálgama, vocês deixem ela separada só para o amálgama, porque você vai ver que ela vai ficar, essa branquinha, principalmente vai ficar acinzentada. Então, vocês não misturem ela com a resina composta, porque se vocês forem utilizarem ela na resina, você vai deixar a sua resina toda manchada de cinza, tá? Porque fica o resíduo do metal lá naquela escova, por mais que vocês limpem, tá bom? Existe também a pasta diamantada metálica, pasta metálica, que você pode utilizar também para puxar o brilho de uma restauração de amálgama. Mas a sequência basicamente é essa. Olha lá, ó. Uma restauração, isso foi feito no laboratório há muito tempo atrás, onde a gente fez só uma sequência para vocês verem que é possível terminar. Isso aqui era uma restauração classe 2, né, uma MOD, onde a gente vai utilizar a broca multilaminada 12 lâminas para suco, com movimentos intermitentes,
encosta, tira, olha lá, é bem irregular quando termina. Aí a gente primeiro finaliza sulco principal e sulcos secundários. Fizemos primeira etapa. Depois, em forma de pera, nas vertentes, olha lá. A gente vai encostando do centro da restauração, do sulco principal para a borda. E você vai alisando. Você vê que ainda pode alisar mais. Isso é uma câmera fotográfica que aumenta horrores, né? A gente vê todos os defeitos. A gente clinicamente achou que estava bom, mas olha na foto. E aí a gente usa essa em forma de fuso para as bordas e interface, onde eu vou fazendo a adaptação marginal daquela minha restauração. Eu vou pegar a sonda milimetrada e a sonda exploradora e vou passar ali na interface dente-restauração e testar, vou ver se ainda tem algum degrau, se está ruim, tá? Que isso foi feito por uma monitora, a gente foi fotografando. E depois o polimento. As borrachas, essas borrachas abrasivas, essa marrom, verde, azul, se você usar ela muito seca, sem nada, e você fizer uma certa pressão, ela se desgasta todinha. Então, eu aconselho que a gente use primeiro para evitar o aquecimento, evitar o vapor de mercúrio, e para que você tenha uma durabilidade maior dessas borrachas, que você use esse KY, sabe? Junto da borracha. Eu vou mostrar para vocês sem e com. Olha quando a gente faz sem, como é que desgasta. Olha como é que vai fazendo um monte de farelo da borracha. A marrom. Já começa a alisar a superfície, mas ainda não tá boa. A verde. E a azul. Olha como é que desgasta. A azul, então, que a granulação é mais fina, aí é que a borracha vai embora mesmo. Então, a gente tem que evitar esse superaquecimento. Olha lá como desgasta. E ainda a gente pode voltar. Poxa, eu achei que ficou um degrau aqui, professora. Eu posso voltar com a multilaminada? Posso voltar com a multilaminada, faz a sequência da borracha ali de novo, tá bom? Ou volta para as duas últimas borrachas. E essa é a borracha que a gente fala que é a branca, né? Um marrom mais claro. Olha a diferença do polimento que dá ela. Que quanto mais fina é o pigmento, melhor é o polimento, tá? E não adianta querer pular a etapa, gente. Se vocês pularem a etapa, o polimento não vai ficar satisfatório. Então, a gente terminou toda a etapa do acabamento e agora a gente vai dar o polimento com a pasta de óxido de zinco e álcool para puxar o brilho da sua restauração. Isso é o real. Olha lá. Né? Ainda está cheio de excesso, a gente não limpou muito bem, mas fotografou e puxou o brilho. Olha como é que ficou legal. E agora eu vou mostrar para vocês uma sequenciazinha de um vídeo que é bem legal, desse equipe de professores de dentista. Deixa eu diminuir um pouquinho. Dando continuidade após repassarmos toda a teoria sobre acabamento. Ó, é bem legal, está no YouTube, o pessoal lá de Brasília. Vou só para poder mostrar a vocês a sequência, ó. Olha lá. Vou voltar um pouquinho só. Mais uma. Já usou o suco principal. Aí as piriformes, olha lá, para vertente. Tá vendo? Com isolamento absoluto, de preferência, porque sai esse pó mesmo, né? Lá no laboratório, a gente nem vai fazer com isolamento, porque não vai dar tempo. Mas o ideal é que no consultório, para o paciente não engolir esse metal, que seja com isolamento absoluto. Aí vocês vão usar a infuso para as vertentes. Tá vendo que é em baixa rotação. Aí você vai pegar a sonda exploradora e vai testar para ver se está lisa a superfície ou você vai precisar alisar mais um pouco. Todas as margens devem ser testadas com auxílio de uma sonda exploradora. Olha lá. É importante observar se a sonda pula ou prende e todos os excessos devem ser removidos nessa. Pega a sonda exploradora, vê se tem algum degrau. Tá vendo? Isso aí. Depois que você terminou isso, você pode dar um acabamento na interproximal, que isso aqui é uma restauração classe 2, com a tira de lixa metálica.
para ver se não tem nenhum excesso. Facilita a passagem pelo espaço interproximal. Aí a gente corta essa tira de lixa ao meio, só para adaptar lá na margem cervical. Porque se você usar aqui no ponto de contato, você vai tirar o ponto de contato. Para verificar a Tá? efetividade do acabamento interproximal, ou seja, a ausência de degraus, use o fio dental abraçando o dente. E a gente passa o fio dental para ver se ficou algum degrau. Tá? E aí, agora, a gente, depois que terminou o acabamento, a gente vai dar o polimento. Para evitar o nosso vapor de mercúrio, as borrachas na sequência, marrom, verde e azul. Ó. E aqui, ó, aqui tem, que eu mostrei para vocês, a sequência com a vaselina, tá vendo? Olha lá, ó, desculpa não, o KY, tá bem? Vaselina não, KY, hidrossolúvel. Olha lá, ó, vai usando, aí você limpa, coloca outra camadinha do KY, mudou de borracha. Verde. Você evita o aquecimento, né, o vapor de mercúrio, e você faz com que a sua borracha também dure mais. Aí vai colocar agora azul para puxar a lisura ao máximo, né, para esse acabamento ficar o melhor possível. E aí, para finalizar, você vai botar a pasta do óxido de zinco mais álcool e a escova de Robson em baixa rotação, até ele puxar o brilho. Ele fica meio fosco, parece que você estragou tudo, mas ele, no final, vai ficar lindo de bonito. Assim, olha lá, olha o resultado. Viram? É assim que vocês vão fazer lá na clínica, né? Lá no laboratório, na clínica de vocês. É importante ressaltar. Vamos lá. Então, sempre que vocês fizerem o acabamento e polimento, né, da restauração, lembrando que tem que ser de 24 a 48 horas, ou às vezes uma semana, e que restaurações antigas que vocês tenham feito, em vez de vocês trocarem, vê se não é possível fazer o recondicionamento delas. Às vezes, avalie integridade, infiltração, faz um raio-x, vê se não tem cárie secundária. A sintomatologia do paciente é um aspecto muito importante, né? Então, você vai avaliar que, às vezes, uma restauração dessa degradada, olha lá, quebrada, tá vendo que essa restauração de amálgama ali na palatina tinha uma cárie? É porque aqui eu não consigo mostrar o meu mouse aqui, o laser pointer, mas lá em cima, tá vendo? Tá bem oxidada. Aí foi feito um preparo, né? Isso aí foi caso clínico meu. Foi feito um preparo ali, só naquela área aqui quebrada, feito nova restauração de amálgama. O recondicionamento tem que ser metal com metal, tem que ser amálgama, é possível recondicionar. E você dá um novo acabamento e polimento, aquilo que já tinha 10 anos de durabilidade, vai durar mais uns 10, fácil. Tá bom? Isso eu fiz porque eu tenho um acompanhamento. Ó, as ligas ricas em cobre têm um polimento mais fácil, a longevidade acaba sendo maior também, tá legal? As ligas de prata, rica em prata, elas oxidam mais, como aquela antiga, né? Porque aquilo era uma restauração bem antiga, mas o paciente não tinha uma dor, estava só feia a restauração, não se incomodava com a estética dela, e tinha infiltrado, quebrado um pedaço, mas não tinha lesão cariosa, por isso que eu fiz o reparo, tá? E aqui foi só acabamento e polimento. Então, esse aqui é um caso, só para que vocês vejam, que nem sempre é possível fazer o acabamento e polimento. Ó, isso aqui é um caso clínico que, lá no meu consultório, essa paciente veio, ela tinha sintomatologia dolorosa, ela tinha queixa de estética, olha, essa restauração, não fui eu que fiz, ela veio já com essa restauração para mim, e a gente foi avaliar, tinha uma pequena infiltração, ela tinha sensibilidade, e aí a gente resolveu remover essa restauração de amálgama. A gente removeu sobre refrigeração, com ponta diamantada, em alta rotação. Olha o fundo dessa restauração. Tinha cárie ativa no dente de trás também, tá vendo? Tinha uma lesão cariosa, então o paciente estava em atividade de cárie, por isso que a gente resolveu retirar. E aí, eu podia fazer uma nova restauração de amálgama? Podia. Mas a paciente se queixava da estética, não queria mais o amálgama, por isso que a gente fez a resina. E quando a gente vai fazer uma resina numa restauração dessa, gente,
olha o substrato, olha essa dentina como ficou esclerosada. Se eu faço uma resina composta aí direto, sem tomar um certo cuidado com a estratificação e o recobrimento desse substrato, a minha resina vai ficar horrorosa, vai ficar amarronzada, vai ficar acinzentada. Então, o que a gente fez? Eu fiz a proteção pulpar, mas como uma maquiagem, não por uma necessidade, porque eu queria maquiar aquele substrato, eu não queria que ele aparecesse tanto, tá bom? Apesar da cavidade ser profunda, ela estava extremamente mineralizada, tá? Então, o hidróxido de cálcio aí teve uma finalidade só de maquiar e de evitar que esse substrato aparecesse na minha resina composta. A gente manipulou o ionômero de vidro, eu fiz um forro, a gente fez uma base, isso tudo vocês viram lá em materiais dentários, não é isso? Manipulando, colocando lá na ponta Centrix, e levando na minha Centrix, e fiz uma base de ionômero de vidro, fiz uma dentina artificial que acabou de cobrir todo aquele meu substrato que estava escuro. Depois do ionômero de vidro, aí assim, a gente vai hibridizar essa cavidade. A gente vai fazer o condicionamento ácido, né? Tomou presa, esperei meu ionômero de vidro tomar presa. Fiz o condicionamento ácido fosfórico total, lavei pelo dobro do tempo, né? Seca com cuidado. E aí sim eu vou hibridizar, aplicar 2 camadas do meu adesivo, esperar penetrar ali pelas paredes circundantes se tiver dentina exposta. Fotopolimerizamos, e aí vamos fazer a sequência da restauração, tá? É só para a gente ver o finalzinho. Tá lindo de bonito, tá? A restauração mais maravilhosa do mundo? Não, mas tá muito melhor do que uma restauração de amálgama, e o mais importante, não tem lesão cariosa ali embaixo. E é óbvio que isso tudo tem que ser conversado com o paciente, que ele tem que manter, porque ele estava com atividade, a gente conversou. E aí, dando o gancho da minha resina composta, a gente vai finalizar a aula só com acabamento de polimento de resina composta. Então, as funções são as mesmas, tá? Adaptar, ajustar a oclusão, remoção de excesso. A única diferença é que o nosso acabamento e polimento deve ser feito logo após ao término da restauração de resina, diferente do amálgama, que tem que esperar de 24 até 48 ou uma semana, né? Porque se for uma liga de geotético de prata, às vezes a cristalização está acontecendo ainda por uma semana. Mas então, quais seriam esses materiais necessários para o acabamento e polimento? A gente vai usar as brocas diamantadas, FFF 2135 FFF, ou a em forma de pera, vocês vão ter acesso. Pode ser utilizado as brocas 30 lâminas, e a gente utiliza para restaurações proximais as lâminas de bisturi 12 e 15, porque o bisturi corta a resina composta e dá uma superfície bem lisinha, bem interessante. E as borrachas impregnadas por abrasivos ou as tiras de lixas. Vamos mostrar lá uma por uma. Olha lá, ó. Esse é o kit da Microdonte, que tem as borrachas, as brocas de acabamento, né, que são diamantadas. 2135F são essas douradas, que tem a marcaçãozinha em vermelho, e a FF tem a marcação em amarelo, são mais finas, o diamante é mais fino, é menos grosseiro. E essas do lado direito são as multilaminadas, que elas podem ser de 15 a 30 lâminas. E aqui tem as tiras de lixas para resina composta. Tem várias marcas, mas todas têm a mesma coisa em comum, que são o quê? 2 cores. A mais escura, a porção mais escura, ela tem mais pigmento, tem mais abrasivo, e a mais clara, ela é menos abrasiva. E no meio, geralmente, ela não tem nada. Existe também uma tira na verdade, como se fosse uma tira metálica, mas na verdade, essa microcut que está aí embaixo, ela só tem a serrinha na ponta ativa dela. Quer ver? Eu vou mostrar uma imagem, tem uma imagem mais para frente.
que ela só corta na ponta, ela não corta nas laterais. Essas tiras de lixa cortam nas laterais. A microcut, ela só rompe, é como se fosse uma serrinha mesmo, sabe? Aquelas serras de metal. Ela só tem o corte, a ponta ativa, na ponta dela mesmo, ela não corta nas laterais. Então, às vezes, é quando o ponto de contato ficou muito justo, que o fio dental não está passando, você usa ela só para romper o ponto de contato. Os discos de lixa, que a gente vai utilizar bastante, principalmente para restaurações classe 4, para faceta. E, assim, independente da marca, você viu que são marcas diferentes, todas têm a mesma padrão universal. Qual é o padrão universal? A tira, o disco de lixa sempre, e as borrachas também, gente, ela sempre vai da granulação mais escura para mais clara. A mais escura, ela é mais abrasiva, e a mais clara, ela é menos abrasiva. Então, vocês olhem aí em cima, tem escrito a roxa, grossa, a lilás, sei lá, média, rosa, fina, a granulação, e a branca, ultra fina. E assim igual, a mesma coisa nesse 3M, da TDV, da Microdonte, vocês vão ver que tem sempre esse mesmo gradação. Mais escura é mais abrasiva, mais clara é a menos abrasiva, tá bom? E aí, para polimento, a gente vai usar escova de Robson, ou escova de carbeto de silício, ou disco de feltro, com os abrasivos, que são as pastas diamantadas para puxar o brilho. Olha lá, essa escova amarelinha aí é a escova de carbeto de silício, foi solicitado para vocês aí na listinha, e ela dá um polimento maravilhoso, você não precisa botar a pasta diamantada, ela é pura. Depois que você fez toda a sequência de acabamento, ajustou a oclusão, ajustou a escultura, alisou, passou a borracha abrasiva, você vai fazer o polimento. Às vezes, só com essa escova, principalmente para restaurações assim, posteriores, ela é maravilhosa, dá um polimento impecável. E aí tem também esses disquinhos, que são os discos de feltro, que você usa com a pasta diamantada. Tem ela do sistema Popon, ou ela pode ser até a parafusada. Isso aí tanto faz, vai depender do que vocês gostam mais de trabalhar. Mas o importante é que esses abrasivos, eles têm que ter uma dureza maior do substrato. Por isso que a gente usa a pasta de diamante. Ela tem uma dureza maior do que a resina composta, tá bom? E sempre a gente evita uma exceção, um excesso de força nesse momento. É só encosta, tira um movimento bem levinho para a gente poder dar um polimento bem satisfatório. Então, vamos lá na sequência. Olha, para dente posterior, o que a gente vai fazer? Não adianta pular etapa. Para a gente polir bem, é igual o carro. Vai passar disco 1, disco 2, disco 3, borracha 1, borracha 2, borracha 3, e aí a gente vai puxar o brilho. Vamos lá. Então, depois que eu terminei a minha restauração, se vocês já deixaram uma escultura mais ou menos assim, você vai ter um acabamento muito pequeno. Mas você vai usar a 2135F ou FF, ou vai fazer a FFF depois. Pode lançar a mão das brocas laminadas, 30 lâminas, que deixa a superfície mais lisa ainda, porque o diamante deixa riscado, a lâmina deixa menos risco. E aí você vai usar as borrachas impregnadas com óxido de alumínio, da maior granulação para menor, e vai puxar o brilho, ou com uma escovinha de Robson, ou com o disco de feltro. Aí, tá vendo que tem um kit Foto 1, Poli 2 e Fotogloss? Isso é um requinte. Antigamente se tinha bastante isso. Hoje em dia a gente está usando só diamantado, uma só, né? Porque quanto menos espaço, melhor. Mas quem gosta de trabalhar com material e assim ter um requinte melhorado, acaba trabalhando. Isso aí são umas pastas da Cota, mas são maravilhosas. A sequência, você usa Poli 1, Poli 2 e o Fotogloss para puxar o brilho, tá? E aí vai ter um resultado assim, você vai checar a oclusão, ainda ficou alta a minha restauração, professora. Tira, ajusta de novo, refina o polimento aonde você desgastou, tá? Então, esse é o aspecto final desejado de uma restauração em resina composta com um dente, que você não consiga visualizar o término da restauração e o dente. Tem restauração aí, tá bom? Esse é o desejado.
E aí vamos fazer uma etapa clínica. Olha lá, ó, com a multilaminada, que eu já tinha dado uma escultura mais ou menos. A borracha, esse é o kit da TDV, que vem lá naquele kitzinho azul, a borracha impregnada. Essa é a escova de carbeto de silício que eu falei para vocês, que eu amo, que a gente usa sem a pasta diamantada, sem nada. Tá vendo que tá tudo no isolamento absoluto? Eu terminei a restauração, já dei um acabamento e já dei o polimento no mesmo ato. Olha o brilho. Tá satisfatório, né? Aí a gente vai tirar o isolamento, vai checar a oclusão. Se precisar ajustar, ajusta, dá a sequência de polimento de novo. Tá bem? É bem simples. E para dentes anteriores, a gente usa a mesma sequência, a gente só usa de diferente o ajuste das proximais, quando tem restauração que envolve o proximal, que a gente vai usar a lâmina de bisturi ou a tira de lixa para resina composta. Então, a gente começa sempre quando for restauração que envolva ou proximal ou ainda cervical, a gente vai, se for assim, vestibular, uma classe 5, a gente começa pelo excesso gengival. Olha lá, ó, a lâmina de bisturi. Isso aqui é um caso clínico do professor Leonardo Muniz, está no site lá deles, se vocês quiserem ver. É bem legal, tem bastante dicas. Você pega a lâmina de bisturi 12, remove o excesso lá na proximal, tira esses excessos, passa o fio dental, vê se não está agarrando. Aí vocês vão fazer a escultura e o acabamento dessa restauração. Com a sequência que eu falei para vocês, lembra? Vermelho, o amarelo e às vezes o branco? Tá vendo? Ele usa a diamantada, a sequência diamantada e a sequência laminada, que também é de mais lâminas para menos lâminas. Não, ao contrário, de menos lâminas para mais lâminas. Quanto mais lâminas, mais liso é. Tá bom? E aí ele fez o ajuste, faz o ajuste na proximal. Lembra que eu mostrei, falei para vocês, o fio dental não está passando? A gente pode usar esse disquinho de lixa, que a gente chama essa microcut, que ela só corta onde é essa parte serrilhada. E aí passou o fio dental, você passa as tiras de lixa. Da maior granulação para menor, a gente vai usar em forma de S. No laboratório, a gente vai poder mostrar isso melhor para vocês, quando for fazer o acabamento e polimento dessas restaurações. E aí a gente vai fazer o acabamento das ameias com os discos de lixa. A gente sabe que, por exemplo, olha lá, ó, o ângulo disto-incisal do meu central ele é mais arredondado do que o mésio-incisal. E aí você vai com o acabamento os disquinhos da maior granulação para menor granulação, alisa a minha vestibular, coloca a pasta diamantada com o disco de feltro. Também a gente passa ou uma escovinha, existe esse fio dental aqui, é um fio dental que é uma esponja, que é o Superfloss, que você pode usar para dar o polimento também. E aí você vai fazer, olha lá, ó, sequência, ó, remoção de excessos, as brocas para dar, se tiver algum excesso, para dar o acabamento, diamantadas ou multilaminadas. Aí você pode usar o disco de feltro. Eu não encorajo usar muito esse disco de feltro, eu acho melhor usar a borracha abrasiva, que esse disco de feltro pode ocorrer uma lesão. Eu tive um dissabor numa outra faculdade que eu trabalhava há um tempo atrás, e que o aluno foi dar o acabamento polimento, o disco estava com isolamento no disco, até numa face vestibular, mas o disco rompeu, ele não usou o dedo de apoio direito, rompeu o isolamento, cortou o lábio da paciente. A sorte que a paciente estava anestesiada, foi uma paciente que a gente pronto atendeu na mesma hora, a gente pediu desculpa, eu suturei o lábio da paciente, e eu finalizei, deu acabamento polimento, o aluno ficou tão nervoso que não conseguiu fazer mais nada, porque tem que tomar cuidado, que isso aqui corta muito, tá bem? E aí você pode usar as borrachas abrasivas, da maior para menor granulação, e usar o polimento final, tá vendo? Isso aí
aquela escovinha de carbeto de silício para ter um resultado assim, satisfatório, né, gente? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Gigantesca aula, 3 aulas. Eu estou aberta aqui, se vocês quiserem perguntar dúvidas, eu vou parar aqui a gravação.